Meu amigo, minha amiga da energia solar, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Fred Energia Solar, um canal onde falamos sobre energia solar para você que tem interesse no assunto, para você que deseja empreender no setor de energia solar fotovoltaico, ou até mesmo para você que é um consumidor e deseja instalar um sistema de energia solar fotovoltaico na sua casa. Antes de começar o vídeo, já quero pedir para você deixar aqui a sua inscrição, clicar no gostei, deixar o seu comentário, sua crítica construtiva, a sua dúvida, que eu vou responder todos os comentários, tá bom? E vale lembrar, nesse canal aqui, a ideia é que você encontre qualquer assunto relacionado à energia solar fotovoltaica. Então, se você tem alguma dúvida, pesquise assunto mais Fred Energia Solar ou Fred Energia Solar mais assunto, que com certeza você vai encontrar aqui, beleza? Nessa série de vídeos que estou fazendo um mini curso sobre dimensionamento de um sistema de energia solar fotovoltaico. Ou seja, como você faz os cálculos para dimensionar o sistema, saber a quantidade de placas, de inversores que você precisa para atender a sua necessidade. E nesse vídeo especificamente nós vamos falar sobre uma análise rápida de uma conta de energia, tá? Uma conta de energia de um cliente residencial do grupo B. Afinal, quais informações você precisa observar na conta de energia sua ou do seu cliente para que você possa dimensionar um sistema fotovoltaico adequado, justo, que vai gerar a quantidade de energia que o seu cliente precisa, nem a mais, nem a menos, tá? Então, nós estamos aqui com uma conta de energia da CPFL Piratininga, tá? É uma conta real, então eu ocultei aqui alguns dados do cliente, mas tem todas as informações aqui. Bom, aqui eu tenho duas contas que nós vamos analisar. Uma que eu chamei de fatura geradora, ou seja, a fatura daquele local onde o sistema fotovoltaico, onde as placas serão instaladas, e a fatura de rateio, tá? O que é uma fatura de rateio? É a fatura que vai receber os créditos, os excedentes que sobrarem de energia da geradora. Você pode ter uma ou várias, dezenas, centenas contas de rateio, não importa. O que é importante aqui, já vamos começar a analisar. Observa o seguinte: tanto a fatura geradora quanto a fatura de rateio, eles estão no nome da cliente Juliane, no mesmo CPF. Tá vendo que aqui embaixo começa com 353, eu borrei o resto das informações aqui. Então, para que uma conta possa receber os créditos de um sistema de energia solar instalado em determinado local, todas as contas precisam estar no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ, tá bom? Essa é a modalidade chamada autoconsumo remoto. Então já matamos aí uma informação muito importante. Então beleza, o que a gente analisa basicamente quando a gente quer dimensionar um sistema de energia solar fotovoltaico quando o cliente tem uma conta de energia, tá? Porque nem sempre ele vai ter. Por exemplo, um imóvel novo, que ainda não recebeu a primeira fatura de energia dele, ele não vai ter ali uma conta de energia com histórico de consumo. Então aí fica um pouquinho mais chato, mas nada que seja impossível. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês de você estimar o consumo daquele cliente. Mas quando o cliente tem uma fatura de energia, principalmente quando ele tem um histórico de consumo, fica muito fácil. Então o que a gente deve observar? Já falei do nome, CPF, que as contas precisam estar no mesmo nome ou no mesmo CPF. Deixa eu fechar aqui. Então, o que a gente tem que observar quando a gente está analisando uma conta de energia? A primeira coisa é, sempre que observamos uma conta de energia, o que um sistema de energia solar fotovoltaico faz? Ele gera energia, tá? A energia, a unidade de energia é o quilowatt-hora. Então, uma boa dica para você analisar uma conta de energia, para você saber a quantidade de energia que aquele cliente consome, é o quilowatt-hora. Com o tempo, com a experiência, você já consegue observar, fazer uma relação entre o quilowatt-hora e o valor. Por exemplo, aqui na SolarDesk eu instruo principalmente os vendedores novatos a basicamente saber que uma conta de energia de R$230, quase R$240, como é esse caso, o cliente vai consumir em torno de 240 kWh de energia. Tá? Porque é quase como se fosse R$1 a cada quilowatt-hora. Claro que deu uma diferença aqui, sim, porque o quilowatt-hora aqui, além dele ser mais caro do que R$1,
o cliente teve, na verdade, ele teve alguns descontos nessa fatura aqui especificamente. Mas o ideal é você olhar a quantidade de energia que aquele cliente consome. Nesse caso aqui, esse cliente, ele está consumindo nesse mês específico aqui 260 kWh de energia, apenas neste mês, tá? Esse consumo de energia, ele é referente, né, à leitura que ocorreu geralmente no mês anterior. Então, se essa fatura é de maio de 2023, nós temos aqui embaixo, ó, a leitura foi do dia 2/5, do dia 3/4 ao dia 2/5, tá? Então, foi nesse período que esse cliente consumiu 260 kWh naquele mês. Veja aqui que a fatura da CPFL, diferente de outras distribuidoras de energia, ela vai dividir a TUSD e a TE. O que é TUSD e TE? Basicamente, quando você paga uma conta de energia, o que você está pagando? Você está pagando pela energia elétrica em si, mas também pelo transporte daquela energia até a sua residência, tá? Então você paga pela tarifa de energia, mais a tarifa pelo uso do sistema de distribuição, TUSD. E algumas distribuidoras dividem esses componentes para aparecer na tarifa, na conta de energia, com os valores de tarifas separados, mas veja que o consumo é absolutamente o mesmo. Ele só separou o valor aqui, né? A tarifa TUSD é 46 centavos e a tarifa TE 40 centavos, né? Quase 41, isso na época, essa é uma conta antiga de maio de 2023. Mas o que importa pra gente é a quantidade de energia. Só que essa quantidade de energia é a quantidade de energia nesse mês específico, né? No período que eu falei aqui da leitura, de 3/4 a 2/5. Qual é o ideal? Quando você está analisando uma conta de energia, o ideal é que você analise o histórico de consumo do seu cliente, que independente da distribuidora que você está analisando, esse histórico sempre vai existir. Então veja que aqui você tem histórico dos últimos 12 meses desse cliente, tá? Então, nesse mês específico, o cliente consumiu 260 kWh. Mas o ideal é você fazer, ou você faz uma média, tá? Vários integradores gostam de fazer uma média. Eu, por exemplo, já gosto de pegar o valor mais alto. Por quê? Porque caso a energia sobre, né? Caso você está pegando esse valor de consumo para você gerar um sistema, para você dimensionar um sistema fotovoltaico que vai gerar essa quantidade de energia, tá? Geralmente, eu gosto de pegar o maior valor. Por quê? Porque se você dimensiona o seu sistema fotovoltaico para o maior valor, você concorda comigo que é melhor sobrar energia para o cliente do que faltar, porque sobrando ele pode deixar armazenado de crédito e usar em outros meses que o sistema tiver uma geração menor, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos dimensionar um sistema cuja geradora tem um consumo médio de 260 kWh mês, tá? E a mesma análise nós vamos fazer na fatura de rateio. Tá? Então, na fatura de rateio, já é uma fatura que consome muito mais energia, só esse mês 704 kWh por mês, mas você pode ver que tem meses que essa fatura de energia chegou a 869, 866. Então, eu, Frederico, vou dimensionar esse sistema para 850 kWh por mês. Tá? Com essas duas informações, eu já sei que eu preciso gerar um sistema que vai ali, né? Ter aproximadamente que gerar 260 mais 850, uma conta fácil, nem precisaria ser feita em calculadora, mas vamos lá, o vídeo sem edição, do jeito que vocês gostam. Um sistema que gera aproximadamente 1.110 kWh por mês. Ocorre que ainda existe também o custo de disponibilidade, que é algo que eu vou falar no próximo vídeo, que é quando nós vamos começar a fazer as contas, tá? Etapa por etapa para a gente dimensionar o sistema. Mas já adiantando, a distribuidora de energia, ela sempre vai cobrar um custo de disponibilidade, que algumas pessoas chamam de custo mínimo. Isso não só para energia solar fotovoltaica, como se, por exemplo, se na sua casa, que não tem energia solar, você viajar e desligar o relógio por 2 meses, mesmo assim vai vir a cobrança de um custo mínimo, um custo de disponibilidade, que para um cliente monofásico, né, ele é de 30 kWh por mês. Um bifásico é de 50
e um trifásico é de 100. Então, você vai ter que subtrair esse valor. Por exemplo, esse cliente aqui nessa fatura de rateio, ele tem um consumo médio de 850 kWh por mês. Só que eu posso subtrair 50 kWh por mês quando eu for dimensionar o meu sistema. Por quê? Porque não adianta eu gerar mais do que os 850 kWh por mês que ele precisa, que o custo de disponibilidade nunca vai ser descontado pela concessionária. Então, se eu gero 850, a conta de energia dele vai abater só 800, os 50 vai continuar cobrando devido ao custo de disponibilidade. Mas isso eu estou só adiantando o que nós vamos falar na próxima aula. Não, recapitulando para finalizar, o que é importante você analisar numa conta de energia? Se você for distribuir créditos para várias faturas, todas têm que estar no mesmo CPF, tá? E isso vale para CNPJ também, mas não vale misturar CPF com CNPJ. Por exemplo, eu tenho uma padaria que é minha, só que eu quero compartilhar os créditos da minha casa, que está no CPF, e no CNPJ da padaria. Não posso. Tem que ser CPF com CPF, CNPJ com CNPJ. E outro aspecto importante é você analisar não só um consumo de determinado mês, como o consumo em um histórico, né? E aí, nesse histórico, existem várias formas de você calcular. Ou você pega a média de consumo no histórico inteiro, ou pega o maior valor, que é o que eu gosto de fazer, acho mais garantido. Isso vai de você, do seu dimensionamento. Então, é isso. Te convido a pegar a conta de energia aí da sua residência, já anotar um valor aí de consumo que você quer considerar, seja o consumo máximo ou o consumo médio no histórico de consumo, porque na próxima aula nós já vamos começar a fazer conta, tá bom? Então é isso, te vejo na próxima aula do nosso mini curso. Não deixe de se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos e clicar no gostei também, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.